E aí, pessoal, tudo bom? Então, eu vou fazer um vídeo aqui reagindo ao canal Aviões e Músicas. Eu me deparei com esse vídeo que eles fizeram um react de uma reportagem que saiu na Record sobre um vídeo viralizado de uma menina que mora perto do aeroporto de Guarulhos. No vídeo, ela filma um Airbus A380 numa trajetória de pouso para o aeroporto de Guarulhos. Então, se você mora perto de algum aeroporto grande que tem bastante movimentação, fica aqui que eu vou tirar algumas dúvidas sobre as legislações que existem atualmente, mais detalhes sobre como o poder público pode amenizar essa situação. Se você sofre com esse barulho, se você não consegue dormir à noite, se você mora num desses locais, vou esclarecer bastante coisa sobre essa interação entre a urbanização que existe e os aeroportos. Então fica aí no vídeo que tem o meu react aí a esse vídeo do Aviões e Músicas. O vídeo está um pouco longo, mas tem bastante detalhe e vai ser, acho que, esclarecedor para bastante gente. Beleza? Vamos pro vídeo. Vocês assistiram esse vídeo? Meu Deus do céu. Então, vamos assistir. Se você não assistiu, você vai ter a chance agora de assistir e a gente vai comentar ele como a gente puder, né? Então vamos lá, É vai. bem Direto pro interessante. vídeo. Paulo por causa de aviões. E se você morasse bem aí, ó, tô falando de Guarulhos. Pô, se eu morasse bem aí, eu ia ser bem infeliz, Não né? é? A gente ia ficar com a câmera pronta Não ali pra ia não, tirar várias tenho fotos. certeza. Eu morei lá em Congonhas, 150 metros mais ou menos da cabeceira, mas não era no mesmo eixo. Era tipo uns 45 graus, assim. É. E é linda a vista, assim, tirava fotos. Só que vem com o pacotinho do barulho, vem com o pacotinho da poeira. Tinha fuligem do pneu, sabe? Assim, cai ali. Né? Acumulava nos móveis, assim. Então, É. né, tem os seus... Tem os drawbacks, né? Tudo na vida. Por que que ele não continuou morando lá então? Será que foi por causa disso? Não sei. Mas essas coisas não são legais, né? Pacotinho do barulho, pacotinho aí de fuligem, de pneu. Não é interessante morar perto dos aeroportos. A gente vai fazer uma discussão mais aprofundada a respeito disso. Assim, Os né? prós e contras. Mas olha como é que tá a legenda do negócio. Ó. Rota de aviões. Medo e transtornos. Eu vou ouvir o barulho. Pode A gente vai ver, inclusive, uma prova do medo e do transtorno no próprio vídeo. Eles estão lá para sentir o medo do morador. Medo é uma coisa subjetiva, né? Então, tudo bem, eles são pilotos, eles sabem da segurança que eles têm ali, né? Ou estando no próprio avião ou estando em solo. Mas o medo é subjetivo, ou seja, ele diz respeito a quem está sofrendo ou não aquele sentimento. Tudo bem, eles têm esse trabalho de tentar conscientizar as pessoas de que não tem um risco grande, mas o medo é subjetivo. Vamos Vem, ver. bichão. Aqui pela TV não parece tão alto assim. mas Vocês se viram você a tiver reação da curiosidade, for pessoa naquela que estava local, você vai fazendo o ver que a vídeo. coisa é séria. Né? Ela Nós falou, tivemos ela não tá gritando que tá com medo, ela fala, que lindo. Lindo. E é lindo mesmo. Quem não quer ver uma 380 pousando de pertinho assim, cara? A gente séria. viu o nome A da gente rua. viu o Colégio Multicultural, Unicultura. Unicultura, Rua Itiruci, um nome assim. E tira os... Então, você vê que teve uma pesquisa básica aí, né? Eles foram ver aonde que era a rua, eles pesquisaram sobre o lugar em si, da onde a menina gravou o vídeo, né? E não se aprofundaram mais, né? A respeito de outros temas que envolvem essa proximidade da cidade, né? Sim, parece que Estado é. Sul, Itiruci. A gente foi ver no Google Maps, mais ou menos onde que estava esse local aí, a gente encontrou. É uma escola que fica ali bem perto mesmo da cabeceira 27 da direita de Guarulhos. Por que essa informação é importante? Porque a gente vai ver os outros depoimentos aqui que a gente vai tentar explicar um pouco, tá? Primeiro,
O avião não está passando lambendo as casas, ele está na altitude que ele tem que estar para aquela condição. É mais ou menos dá quase 1 milha, né? Daí da ponto Isso. 9 milhas, É, a né? gente contou para ponto de toque, né? Que são estaria aí quase 2 quilômetros. Quase 2 quilômetros. Aqui já está marcando no vídeo aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, já está marcando 1,5 quilômetros, né? Então, na verdade, é 1,5 km. 1,8, 1,9, eu acho que poderia, né, afirmar quase 2 quilômetros. Essa sinalização de zona de toque central aqui, mas na verdade a cabeceira da pista, ela é mais próxima. Então, aqui você tem carta de aproximação do ILS daquela cabeceira. 27R, procedimento de pouso para o ILS, né? Essa aqui é uma carta de aproximação, né? Por instrumento. Então, eles como pilotos, eles conhecem até mais do que eu sobre isso aqui. Aqui eu só vou pegar o básico de informação aqui para a galera ficar sabendo. Eu acho que eles deveriam ter mostrado isso aqui, ó. Aqui mostra a rampa de aproximação, né? Essa rampa, ela segue esse desnível aqui. A rampa ideal é de 3 graus ou é 5,2%. E aquela distância lá que eles viram de 1.500 metros, vamos fazer 5,2 vezes 1.500 metros. Então, se a cabeceira, se o ponto de toque estiver na mesma altitude do local lá daquele colégio, o colégio, a aeronave vai estar passando somente a 78 metros acima do chão, né? Então, a escola deve estar por aqui, se eu não me engano. O que eles mediram foi essa zona de toque aqui. Eles mediram daqui até o colégio, que fica mais ou menos nessa posição. Se eu não me engano, aqui, não sei se é esse o colégio. Vamos fazer a distância aqui. Vou pegar da onde eles pegaram, hein? Daqui da zona de toque até o colégio. Aqueles 1.500 metros. Daria aqui. Por aqui, né? Não sei se esse aqui é o colégio. Mas, tá vendo? Eles pegaram essa sinalização de toque aqui. Tudo bem, você tem aqui realmente a maioria das aeronaves, elas utilizam esse espaço aqui para tocar realmente o trem de pouso. Mas a cabeceira, ela começa aqui. E isso aqui já é uma sinalização de zona de toque, né? A aeronave pode tocar a pista foi feita para ter toque em todo o segmento a partir da cabeceira. Então, se você medir daqui, realmente da onde a cabeceira começa, até o colégio, aí daria 1.060 metros só. E aí 1.060 metros. Se eu fazer os 5,2%, 55 metros. A gente passar 50 metros uma aeronave daquele tamanho. Eu acho que dá um medinho, sim. Isso. Legal. Arredondando grosseiramente, quase 2 quilômetros entre aí e o Bem ponto onde o avião vai grosseiramente. tocar na pista. Então ele está na altitude correta. As casas podem ter subido. Então vamos lá. Nós tivemos essa As casas podem ter subido. E o aeroporto não pode ter sido construído perto das casas. Essa é uma outra questão. A gente vai ver isso aí mais pra frente. curiosidade. Põe no ar. A imagem é impressionante. O avião passa muito perto de um colégio. Dá a impressão de que O avião não passa muito perto do colégio. O colégio está ali. O colégio talvez esteja passando perto do avião, né? Porque talvez o colégio não estivesse ali antes. Mas, de fato, Talvez o colégio não esteja ali antes, ó, tá vendo? Eles estão partindo do pressuposto de que aquela urbanização ali
ela foi posterior à construção do aeroporto. De fato, o avião está cumprindo, né, uma altitude padrão para aquela aproximação. E mais uma coisa interessante, né? 27 direita geralmente é usada só para decolagem, nem para pouso. O A380 especificamente é que só usa a pista norte, né, se eu não me engano, de Guarulhos. Também tem a informação de percentual de utilização das cabeceiras. Também vou mostrar mais para frente. Não, ele usa, dependendo do vento, aí ele vai pousar na 9 Na da esquerda, exatamente. que é mais usada Que da é- direita. Tá vendo? Eles começam a falar como especialistas, né? Eles são pilotos, eles sabem ali dar uma informação por cima, mas você tem essa média, né? Essa porcentagem de utilização confiável ali, divulgado pelo DCEA, pelos órgãos oficiais. Eles não foram atrás dessas informações? Que é a mesma pista, só a cabeceira oposta. A cabeceira oposta. Exatamente. E aí, essa informação também é importante, por isso que eu frisei o 27, porque não é sempre que o avião pousa nessa cabeceira. A impressão de que o espaço entre a escola e a aeronave não será suficiente. Então, se a escola não cresceu, o espaço é suficiente. Os aviões, né? O Anderson é piloto comercial aí, agora é ATP, Airline Transport Nossa, Pilot. viu, Ele é ATP. Então, assim, existe uma rampa de descida para o aeroporto. Existe. Os aviões cumprem. Então, ali o cara vem cumprindo a indicação que está no ILS. Acontece que é um A380. Ele é um avião muito maior do que outros aviões. Apesar dele estar na mesma altitude que os outros também passam, ele é um avião bem maior. Então, por isso essa impressão que a repórter fala. Mas o avião segue. Então, toda essa discussão que eles fazem de que o avião, aliás, ele está na altitude correta, isso é de fato. Agora, não se pode negar um certo risco. Risco não só de acidente, mas é um risco à saúde da população que vive no entorno, né? Por causa exatamente do que ele já falou antes, né? O ruído. Isso é discutido na literatura, já tem estudos bem aprofundados a respeito de perda de audição, de aumento da frequência cardíaca, problemas de pressão, estresse, as consequências, né, na saúde das pessoas. Segue a rota sem problemas. Porque é assim que funciona. Né? Foi a Nicole quem publicou o vídeo nas redes sociais. A casa dela é bem perto Acho que do é ela que aeroporto. grita, ai que lindo. Primeira vez que eu vi, eu achei que ele ia bater na casa, que tem uma casa aqui que é mais alta. Eu achei que ele ia bater na casa, eu fiquei, meu Deus do céu, será que ele vai bater? Aí, eu não sei, será que a Nicole mudou agora para esse bairro em Guarulhos? Ah, pro bairro. Porque ela fala assim, a primeira vez que eu vi, eu achei que o Que avião ia bater na E da casa. segunda vez que ela viu, ela tava pronta pra filmar e falar, ai que lindo. É. E, tipo, esse avião pousa aqui em Guarulhos desde pelo menos 2006, 2007. Então, já são mais de 10 anos pousando e é a primeira vez que ela viu. Então, ela pode ter mudado agora também. Aí Pode ser isso. E ela achou lindo. A primeira vez que eu vi, meu, foi um barulho tão forte no meu ouvido que até doeu meu ouvido. A questão do barulho é o seguinte, esses aviões, principalmente os de última geração, Eu não sei se vocês perceberam o comentário dela. A primeira vez que ele passou, doeu até meu ouvido. Então, realmente tem ali um impacto sonoro expressivo. o nível de ruído dos motores é bem baixo. Muito baixo, inclusive. O barulho que se escuta não é nem do motor, é do vento atritando ali no trem de pouso, no flap. Então Isso não significa que seja baixo. Só de não ser do motor, que é de fato, né? Quando o avião está pousando, ele não está aplicando uma potência grande de motor, não precisa acionar uma potência grande, porque ele está com menos combustível, ele está numa descida, quase planando para um pouso, né? Mas o barulho, esse atrito do ar que ele comenta, esse atrito gera sim um ruído muito alto. E não é somente no pouso ali dessa cabeceira que tem de fato a operação, né? São nas duas cabeceiras, por mais que elas tenham uma distância entre elas, não é uma distância tão grande a ponto de você não ouvir
outras aeronaves pousando e decolando, né, perto desse local. É só o ruído do ar atritando com o avião. E tem padrões para serem respeitados de parâmetros, né, de decibéis que tem que ser respeitados. Hoje, principalmente com esses aviões de nova geração, como você disse, o ruído é muito mais baixo do que a gente tinha, né, 10, 20, 15, 30 anos atrás. Você lembra o Breguinha da Força Aérea decolando de Congonhas? Realmente, aquilo lá... Nossa. Então, ele comenta dos parâmetros que devem ser respeitados, mas esses parâmetros estão sendo respeitados? É isso que a gente vai ver também. parecia que ia derrubar o bairro inteiro. Aquele avião já não pode mais operar hoje em dia. O 727, se não tiver um silenciador também no Rush Kit, né, que chama nos motores, ele também não pode operar mais em lugar nenhum do Brasil. Ou seja, se ele está operando lá é porque ele pode operar lá, né? E está dentro desses parâmetros que são internacionais e vários aeroportos no planeta têm essa configuração de estar perto de cidade e tal. Sabe uma coisa que eu não fiz, que a gente deveria ter feito? É olhar a foto de 1985. Pra ver se Que acho que tinha. no Google Earth aparece assim, você clica um botão, aparece a foto de 1985 para saber se essas casas ou esse bairro estava lá nessa época. E muito provavelmente não estava. Você lembra do vídeo sobre o Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos, a história do aeroporto de Guarulhos? Não tinha nada ali, né? E você pode perceber, inclusive, que a área que é protegida do aeroporto até hoje é grama, né? E aquilo ali sozinho é quase meio quilômetro para chegar na primeira rua que passa ali na cabeceira 27, né? Eles falaram que a gente deveria olhar a imagem, né? E não olhar, né? Estão falando como, mais uma vez, né? Especialistas, mas eles não foram atrás da informação de fato que aconteceu, né? Essa imagem aqui é a que eles deveriam ter pegado para mostrar, né? Você vai retrocedendo lá no Google Earth, eles tem só até 1985, mas já daria para ver essa imagem. Essa mancha aqui, dá para ver claramente que aqui é a pista de pouso, a segunda pista que foi construída, mas a ampliação dela já estava acontecendo e a população já tinha uma mancha urbana gigantesca aqui, né? Nessa área que foi feito o vídeo lá da menina. Então, residência, cara, tinha há muito tempo. Então, eu acredito que talvez não tivesse tão desenvolvido aquele bairro ali, não. Até porque o aeroporto traz desenvolvimento. O vídeo foi gravado nesse trecho da rua que fica a aproximadamente 200 metros de uma das pistas do aeroporto. Não! Não fica 200 metros de uma das pistas. Não fica a 200 metros de uma das... Sabe por quê? Como o Anderson bem falou, só o A380 já são 70 metros. 70 metros, ou seja, 3 aviões da pista? Não tá 3 aviões ele não da tá pista. 3 aviões do ponto da pista lá. Então, né? 200 metros realmente. Do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo os moradores, o avião passa todos os dias entre 4h30 e 5 horas da tarde. Essa parte é interessante, porque ela fala, ainda bem que ela fala assim, segundo os moradores. Então, faltou aí um pouco de jornalismo para fazer a matéria de maneira correta. Porque segundo os moradores não é uma informação, né, confiável. Nem ele foi atrás da informação direito, né? Quando eles comentam, a gente devia ter feito foto, né, visto a foto de 1985, né, no Google Earth. A gente deveria ter feito, e eles não fizeram, né? Eles reclamam da reportagem que foi buscar fontes não tão confiáveis, né? Mas eles próprios também não fizeram a pesquisa completa para afirmar o que eles estão afirmando. Ele não passa todos os dias ali. O horário de pouso é esse. O horário Entre de pouso sempre foi bom. 16 e 30 é o horário de pouso da 380. Mas primeiro, a pista 27 não é a pista predominante aqui em Guarulhos. Exato. Né? Eu não sei dizer quantos por cento do tempo, mas a 27 com certeza é uma pista que é bem menos usada do que a 09. E segundo... Só significa que é menos usada que a outra, não significa o quanto isso impacta. Tendo operação, ela vai impactar. Só se você afirmasse, não tem avião que pousa ali. O número de movimentos é 0. Aí sim você tem um argumento para falar,
não incomoda, isso aqui não vai gerar nenhum impacto. Mas se existe uma utilização, mesmo que seja mínima, vai ter um impacto. Não é todo dia, então, que ele passa, porque boa parte dos outros dias ele tá pousando na outra Tá pista. pousando na Não outra tá pousando pista. nessa. Então, Então, de repente, essas pessoas foram felizes de pegar ele pousando nesse dia aí, mas não é todo exatamente. dia. Inclusive, ela não filmou isso, né? Ela só mostra o vídeo da menina. Nicole. No dia que a do jornalista tá lá, do dia que a jornalista foi lá, o avião não não estava pousou. pousando. Tão baixo que é impossível não conviver com medo. Parece que vai derrubar tudo. A casa, as portas de vidro começam a estremecer, porta de alumínio. A gente tem um medo constante aqui. Samuel é vizinho do colégio que aparece na imagem. Assim, é óbvio que Ele sabe que tem esse impacto. Tem esse impacto, cara. Eles estão falando a verdade, eles que moram ali. São eles que sentem. o que incomoda você morar a essa distância do aeroporto. A questão é, será que o aeroporto já não estava ali antes das casas serem construídas? Ou será que no dia que as pessoas foram morar lá, de aluguel ou comprar, estava usando a outra cabeceira? Ainda assim, os aviões Ainda assim, passa decolam, em cima. né? Em Congonhas Então, acontece a mesma coisa. As pessoas É uma transferência de culpa, né? Você joga a culpa pro indivíduo, né? Ah, foi você que foi morar aí, né? Sendo que o uso do solo residencial, ele é permitido ou não pelo poder público, né? Se você vai mudar para um lugar, ou fazer um tipo de projeto de habitação, ou um projeto de loteamento, você vai alugar, tem que ter o aval da prefeitura. Ou seja, tem uma responsabilidade do poder público. Tem uma legislação aeronáutica, da ANAC, com respeito ao ruído. Tem uma legislação da prefeitura, com relação à lei de uso e ocupação do solo. E aí eles... você que foi morar lá porque você quis. Eu acho que é uma análise bem superficial. reclamam, por isso que o aeroporto inclusive fecha, né, das 11 às 6. Tá, a pessoa foi ver com o corretor lá de madrugada, então? Porque... o barulho. Né? Então, assim, é um pouco da tua escolha quando tu vai escolher onde tu vai morar, né? Ah, vou morar do lado da linha do trem, vai passar trem, vou morar debaixo do aeroporto, vai passar avião. E outra coisa, né, Lito, se levar o aeroporto, beleza, vamos fechar o aeroporto aqui, vamos construir o aeroporto lá no meio do mato. Pô, vai se mudar pro meio do mato, porque o aeroporto, ele é um polo de desenvolvimento do lugar, né? Isso, atrai riqueza. Não necessariamente, né? Se você fizer um aeroporto lá no meio do mato, muita gente não vai nem utilizar aquele modal, né, de transporte. Por causa da distância, vai preferir um outro aeroporto mais perto. De novo, né? Essa coisa do desenvolvimento, ele é mais complexo do que isso. Não é o aeroporto por si só que gera desenvolvimento e urbanização. Tem sim um atrativo, como já teve, né, historicamente, do glamour de morar perto aos aeroportos. Antigamente era uma questão de status, você morar perto e poder ver as aeronaves. Isso já foi um fator de atração, né, para o desenvolvimento urbano, mas atualmente não é. Ninguém quer ficar com aeronave passando por cima da cabeça o dia inteiro. Esses aeroportos eles são muito movimentados. A distância entre uma aeronave e outra, que pousa nesses aeroportos bem movimentados, é mínima. Não dá nem 3 minutos, não dá 2 minutos entre uma aeronave e outra. Muitas. É O quanto de bilhões de reais são gerados por ano por esse aeroporto estar aqui é uma coisa absurda. Samuel é vizinho do colégio que aparece na imagem. Ele mora há 30 anos na região e não se acostuma com o barulho. 30 anos. Direto, tudo no Guarulhos tempo. é 1985. Ou seja, já estava o aeroporto lá. É. O 380 de fato não estava, mas o aeroporto já estava e pousavam aviões muito mais barulhentos, inclusive naquela época. Naquela época pousava o sucatão. O aeroporto já estava lá. O cara morava lá e o aeroporto também já estava lá, né? Ou seja, os dois estavam lá. Já tinham uso do solo residencial naquela época. E houve expansão do aeroporto. Ou seja, o problema é muito mais complexo que isso, né? Falar para a pessoa, se muda daí. Não é bem assim, né? 707. Tinha 707, Bastante. 47. 727, 47 de gerações anteriores. 47 com motor JT9,
Ou seja, eram extremamente Mente barulhentos os perto aviões do que a dessa gente época. tem hoje. Quando passa esse Eram extremamente barulhentos, mas e o número de movimentações? Era menor ou maior? Quantas vezes eles passavam por dia? Essa evolução da aviação e da segurança no transporte aéreo, eles conseguiram diminuir o tempo entre um pouso e outro. Hoje em dia você tem procedimentos de pouso e decolagem que permitem um distanciamento menor entre as aeronaves. Isso eles também não comentam, né? avião, principalmente o da tarde, que passa mais baixo, o barulho é maior, o vácuo, tudo, né? Ele fica apavorado. Henrique também sofre com o Ué, som falou das vácuo? turbinas. Falou vácuo. E outra coisa que ele falou também, que o filho é pequeno, então o filho realmente não tá morando lá há 30 anos. Mas tem uma outra coisa que ele falou que Desnecessário, cara. O filho não tá morando lá, mas o filho tá sofrendo as consequências, né? Você não sabe onde que o cara trabalha. Se ele trabalhar ali por perto, ele não vai abrir mão de morar naquele lugar para ir morar mais longe do trabalho. Ele não vai abrir mão da vida dele para ir para outro lugar por causa do barulho, do coisa. Tem coisas mais importantes para ele que mantém ele ali morando naquele local do que esse impacto que ele está sofrendo gradativamente a cada dia, entendeu? passa todo dia à tarde, Ah, passa mais ele baixo. não passa mais baixo. Ele passa na mesma altura que A os gente outros. pode fazer uma concessãozinha, só pra gente ser bem pique, a antena do glide e radioaltímetro. tal. Então, assim, talvez o trem de pouso realmente passe um pouco mais baixo do que de aviões menores. Porque o avião é bem Porque o avião é maior. maior. é. A gente vai dar essa concessão pra ele. Mas o Não precisa dar essa concessão, cara. Não precisa. A gente sabe que é mínimo a diferença. avião tá passando na mesma altura dos outros. Henrique também sofre. Também não necessariamente. Se a gente for levar a pé da letra, também não necessariamente. Porque você tem, justamente, o avião vai perseguir a rampa de aproximação do glide, mas tem variação, né? Pode sofrer uma variação. Ele pode estar mais baixo, e aí ele vê que ele está em uma altitude mais baixa e subir um pouco para manter a inclinação de aproximação. Ou ele pode passar mais à direita ou mais à esquerda, né? Dependendo do localizer ali. Ou seja, tem uma variaçãozinha, né? Se você levar ao pé da letra, ninguém vai passar exatamente na mesma rampa todo o tempo. Com o som das turbinas. Tem hora que na O som da televisão mesmo turbina. você assiste. Tem alguma observação sobre o som da turbina? Essa é uma questão que acho que nunca vai, não vai ter não vai ter solução, tá? infelizmente. As turbinas são os motores dos aviões, mas isso é... A gente- vai Quando deixar fala passar. turbina, todo mundo Vai sabe. deixar É. passar. Tem dias que os aviões passam de 3 em 3 minutos. Quando o 3 avião minutos. passa, meu cachorro Vamos late fazer uma muito observação forte. interessante Porque aqui. ele- Tá vendo que eles estão filmando, realmente na pista 27 estava operando esses dias, está operando hoje, inclusive, né? Isso geralmente aqui em Guarulhos indica mudança de tempo, tá chegando indica frente tempo fria, ruim. a 27 realmente não é a pista mais comum. Porém, todavia, contudo, repare que na filmagem da matéria não é a 27 direita, é a 27 esquerda. O pessoal está Isso. pousando na outra pista que passa bem mais longe do ponto aí do colégio onde o 380 quase bate, né? Muito bem lembrado, exatamente isso. Os aviões operam na 27 da esquerda, todos eles menos o A380. Porque o A380, ele sempre pousa na pista mais longa do aeroporto de E Guarulhos, larga, né? que é a da direita. E por isso ele passa ali naquela altitude, enquanto os outros passam em outro local e também na altitude que tem que estar. Isso. Só que como a cabeceira da 27 da esquerda, ela fica mais para frente, então as pessoas que moram nessa cabeceira acham que o avião está mais alto. E na verdade ele não está, ele está na mesma altura para a distância onde ele vai pousar. Então, na isso verdade, é assim, né? Então, acho que a direita está mais perto do a direita bairro. está mais perto do bairro do Então, que a isso, esquerda. Exatamente. E justamente lá que pousa a 380. Agora tem que ficar de olho quando tiver operando a 27 para ir lá nesse colégio lá para pegar essa cena imagina maravilhosa. que foto, que imagem, cara. Vai ser legal. Tinha que ter uma câmera. Lá não tem esse pessoal que tem as câmeras aqui em Então, a moça já filmou, né? Guarulhos. Tem, que o botar uma câmera SBGR lá. Live. Tem que botar lá. Os moradores sabem que esse é um problema difícil de solucionar e torcem para que não ocorra nenhuma falha, já que um acidente aéreo pode ter graves consequências.
Sim, um acidente aéreo tem graves consequências e é por isso que ele é tão controlado e não acontece todo dia. Problema de difícil solução também é, mas vejam bem, pode ser muito perigoso para os moradores. O quê? Porque essa reportagem veio ao ar e o pessoal agora, eu tenho certeza que está legal. Eu Tá entendi o tá seu ponto. legal do ponto de Entendi. vista da Captei lei. a vossa mensagem. Mas pode chegar o DCE lá e falar, vamos ter que fazer uma desapropriação de 2 quadras desse local aqui, porque está interferindo. Ele tem certeza que está legal. E aí é o perigo para os moradores, desconsiderando todo o histórico do aeroporto de Congonhas, né? Na verdade, o aeroporto de Congonhas, ele foi obrigado a fechar no período noturno por conta do ruído, né? Então, não só para os moradores, né? É um risco também para o próprio aeroporto. Você não sabe quem que vai vencer essa disputa de interesse, né? Se é a população que vai conseguir que o aeroporto feche em determinados horários ou diminui o número de operações, né? Você não sabe se também a população de fato vai ser tirada dali, né? Tem um obstáculo agora para chegar na pista. E aí os próprios moradores serão afetados. Porque... Aliás, é uma das evidências de que provavelmente o colégio está na altura que tem que estar mesmo, é que a cabeceira da 27 de direita não é deslocada, que é o que nós temos em Congonhas por conta justamente do prédio lá. Então, uma prova de que não tá, de que está operando da maneira que devia operar mesmo, é que a cabeceira continua no Eles mesmos já apontaram aqui. Teve uma alteração de cabeceira por conta de construção que tinha perto da pista, né? O próprio aeroporto também sofre consequências de inconformidades, né? mesmo lugar que era. Se o avião, porventura, colidir, vai levando até, estamos aqui a cerca de 200 metros, vai levando todas as moradias até o aeroporto. E novamente falou 200 metros, né? E tá a 2 seja quilômetros. Daí que tenha vindo o dado do começo da reportagem. E não são 200 metros, são quase 2 quilômetros, na verdade, entre a quase 2 quilômetros, de novo. E, né, o pessoal fala, pô, avião passando baixo, tem lá o San Martin, né? É. Ali passa baixo, porque o pessoal que tá na praia, passa. entre a praia e a cabeceira ali, realmente tá do lado, né? Ali passa baixinho, mas não sei. Mas não sei não, mas ali não tem residência, né? Tá do lado da água. Né? Não tem ninguém morando naquele lugar. Tem uns turistas doidos que ficam lá pra ver o avião passando e tirar umas fotos, pá. Não, nada se compara a você estar morando, você ter crianças estudando em um colégio, pessoas dormindo, querendo dormir. O que você achou dessa matéria? Eu achei meio desinformativa, assim, porque faltou fazer o trabalho de jornalismo, de, será que os aviões podem passar aqui? Porque você não pode construir coisas na área aeroportuária sem ter uma autorização. Isso é fiscalizado pelo... Não sei se o órgão é realmente a ANAC ou o DCEA. O DCEA fiscaliza a obstrução, né? Se existiam obstáculos na superfície de aproximação. E da superfície também dos auxílios. O DCEA faz essa fiscalização. Só que acontece frequentemente de construírem e o DCEA não ficar sabendo, ou a prefeitura autorizar alguma construção sem essa avaliação prévia do DCEA. Existem inconformidades que acontecem, sim. E a prefeitura também ela deve seguir a norma que é estabelecida pela ANAC. Isso aqui é um documento oficial, né, uma publicação do Plano Específico de Ruído. Aqui é Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos. Esse é o Plano Específico de Zoneamento de Ruído. Aqui você tem aquela informação de porcentagem de utilização das cabeceiras. Aqui. A 27R, que é o que eles estavam comentando, né? Tem 7,8% de utilização. Eles fazem uma projeção aí de demanda,
né, e prevê mais ou menos quantas aeronaves vão estar operando naquele momento. Mas o percentual é um percentual atual. Ou seja, se tiver, vamos ver quantos movimentos tem. Está aqui, cenário de 2031. 422 mil movimentos de aeronaves de asa fixa, né? Então, desses 422 mil, 7,8 é naquela cabeceira. Tem 90 operações por dia naquela cabeceira. É lógico que você vai ter dia que não vai ter operação, né? Pelo que eles falaram. Que às vezes o vento, a utilização da cabeceira vai de acordo com o vento, mas essa é uma média, né? 90 operações por dia, na média. Eles falam 90 vezes? Isso que eles estavam falando, passa uma vez por dia. 90 operações por dia. Vamos dividir também por hora. 3,7 por hora. Então daria mais ou menos 15 minutos a cada 15 minutos uma operação. E aqui outra coisa. No próprio plano específico, eles já colocam os usos do solo compatível, né? E a área, deixa eu ver, acho que aqui vai ficar meio ruim para visualizar. Mas vocês estão vendo essas linhas aqui? Uma linha vermelha, uma linha laranja e uma linha amarela. Elas representam o quê? A linha amarela, 65 decibéis. A linha laranja, 70 decibéis. A linha vermelha é 75 decibéis. Linha vermelha, 75 decibéis, certo? Todas essas ruas, elas estão dentro dessa área que está com 75 decibéis, certo? Vamos ver, 75 decibéis, o que é permitido nessa área? (75) Residencial, não é permitido. Ó, abaixo de 65, o uso do solo é permitido, sim. SS é de sim. Alojamentos temporários, hotéis, pousadas. Existe uma lista aqui. Uma lista de usos dos solos que são permitidos. E aí você tem de 65 para cima, não tem nada permitido. Ou seja, essa área não pode ter uso do solo residencial, a menos que tem uma observaçãozinha aqui. Vamos ver qual que é essa observação. Sempre que órgãos determinem que usos do solo devam ser permitidos, devem ser adotadas medidas para atingir uma RR de pelo menos 25 decibéis. O que é uma RR? Uma RR é uma redução de ruído. É uma medida para reduzir o ruído. Medidas para atingir uma redução de nível de ruído. RR de 25, 30 ou 35 devem ser incorporadas no projeto e construção das edificações onde houver permanência prolongada de pessoas. Então, no projeto de construção, isso tem que ser avaliado pela prefeitura, né? Quando alguém vai construir alguma casa, adquirir um novo imóvel, no projeto ou construção tem que ter esse tipo de medida, né, de redução de ruído. Instalação de janela acústica e assim por diante.
Mas fora isso, o uso não deve ser permitido. E aqui você tem usos públicos, né? Também não permitidos. Educacional. Então aquele colégio que estava lá não é permitido. Ele só é permitido abaixo de 65 decibéis, certo? Onde está a curva de 65 decibéis? Não é amarela? Olha a área da linha amarela. Todas essas ruas aqui, toda essa área aqui, Jardim Triunfo, Jardim Fátima, Vila Nova Bom Sucesso, essas praças aqui, todas essas ruas, toda essa área tem que ter medidas de redução de ruído para uso do solo residencial ou para educacional, né? Toda essa área ela deve ser compatibilizada. Aqui eu acho que a gente pode ver melhor. Aqui teve uma alteração das cores. Aqui agora a de 65 é azul, né? Eu só mudei as cores aqui só para ficar mais com um contraste melhor com a imagem. 65, 70 e 75. A laranjinha aqui mais próxima. Então todas essas áreas aqui, todas essas casas, tudo aqui, ó. Toda essa área ela tem que ter medidas de redução de ruído. Isso não sou eu que estou dizendo, viu? É o plano específico de ruído do aeroporto de Guarulhos. Não é um problema simples de ser resolvido. Não está nas mãos dos moradores individualmente deixar de morar nesses locais. Olha a população, olha o tanto de gente que mora numa área impactada pelo ruído. Isso aqui é o poder público, através da ANAC, através das prefeituras. Eles que têm que tomar providências para promover um uso do solo aqui mais compatível com as operações do aeroporto. Por exemplo, a partir de ter determinada data, todos esses imóveis aqui, as pessoas devem mudar o uso para uso, sei lá, industrial ou algum outro tipo de uso que não residencial ou educacional. Aí, com o passar do tempo, esse uso vai sendo mudado e assim sucessivamente para as áreas mais externas, né? Não é também simplesmente desapropriar. Isso aqui tem um custo gigantesco para desapropriar toda essa população aqui residente. Então, não é simples, já existe meios burocráticos para dizer que isso aqui tem um problema, tem um impacto e não está tudo regularizado como o pessoal do Aviões e Músicas descreveu. Então, pessoal, o intuito do vídeo não é dizer que eles estão errados em defender a posição deles e tentar talvez minimizar o problema. Eles têm uma visão do ponto de vista do piloto e de quem quer que as operações continuem acontecendo de forma normal. Eles têm razão em dizer que não tem risco de acidente elevado ali. E é bom sim tranquilizar a população para que não tenha esse medo excessivo, que impacta até a saúde da pessoa, né? Se ela estiver muito estressada, se ela estiver com muito medo, ela não dorme. Se tem operação noturna ali, é impossível dormir. Então eu queria mostrar que é mais complexo que isso. Simplesmente colocar a culpa nas pessoas, eu acho que não é a solução. Então eu acho que a solução passa por aplicar as restrições que já existem,
aplicar e fiscalizar. O diálogo também entre população, aeroporto, pilotos, companhias aéreas, todos os setores envolvidos dialoguem para que tanto as operações aéreas não sejam impactadas, reduzindo o número de operações ou os horários de operação do aeroporto, e assim as companhias aéreas e pilotos não sofram essas consequências, mas também tenham minimizados os impactos de ruído nessa população, né? Então eu queria agradecer todo mundo que assistiu até agora. Dá um like aí. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. E é isso. Abração.